Nos próximos anos, o maior risco não é perder dinheiro, é estar no lugar errado quando tudo começa a desmoronar. Imagine acordar em um país onde o custo de vida dispara, a segurança desaparece e o acesso ao básico, comida, água, estabilidade, deixa de ser garantido. Em momentos assim, não é apenas sobre sobreviver, é sobre onde você escolheu construir sua vida. Enquanto muitos ainda acreditam que crises são passageiras, outros já estão se posicionando estrategicamente, escolhendo cidades mais seguras, mais resilientes, mais preparadas para enfrentar um possível colapso econômico no Brasil. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Mas antes de continuar, se você quer aprender a proteger seu patrimônio, tomar decisões inteligentes e se antecipar aos próximos movimentos do país, já se inscreve no canal. Porque aqui, a informação não é entretenimento, é preparação. Neste vídeo, você vai conhecer as 7 cidades mais seguras para possuir imóveis em um cenário de crise extrema, e entender o que realmente torna um lugar seguro quando tudo o resto deixa de ser. Florianópolis, SC. Florianópolis apresenta um comportamento imobiliário que foge do padrão típico brasileiro em momentos de instabilidade, principalmente por reunir 3 fatores difíceis de replicar em conjunto: limitação geográfica real, ilha, demanda constante de alto poder aquisitivo e uma economia que não depende exclusivamente de ciclos industriais ou governamentais. O preço médio do metro quadrado em bairros valorizados como Lagoa da Conceição, Itacorubi e Campeche costuma variar entre R$10 mil e R$18 mil por metro quadrado, podendo ultrapassar R$20 mil por metro quadrado em regiões premium como Jurerê Internacional, o que cria uma barreira natural contra a desvalorização abrupta, já que o público comprador tende a ser mais resiliente financeiramente. Além disso, a presença crescente do setor de tecnologia, com empresas e profissionais remotos recebendo em moeda forte, injeta capital constante na economia local, reduzindo a dependência direta do cenário macroeconômico nacional. Outro ponto que sustenta Florianópolis como um ativo defensivo é a sua estrutura urbana relativamente distribuída e a possibilidade de micro-regiões autossuficientes dentro da própria cidade, algo raro em capitais brasileiras. Regiões como o sul da ilha e o leste possuem acesso à água, produção local de alimentos em pequena escala e menor densidade populacional, o que reduz a pressão em cenários de crise sistêmica. O custo de vida mensal para uma família de classe média pode variar entre R$5 mil e R$9 mil dependendo do padrão de consumo, mas essa faixa tende a ser acompanhada por uma renda média mais elevada da população, o que mantém o mercado ativo mesmo em desaceleração econômica. Em termos de segurança relativa, embora não seja imune a problemas urbanos, apresenta índices mais controlados quando comparada a grandes capitais do Sudeste e Nordeste. No contexto de um possível colapso econômico, Florianópolis não se destaca por ser barata ou acessível, mas sim por ser um ativo escasso com liquidez preservada, algo essencial quando o mercado entra em retração. O investidor que possui imóvel na região não depende apenas de compradores locais, mas também de demanda externa, incluindo estrangeiros e brasileiros que buscam refúgio em regiões mais organizadas, o que cria uma espécie de proteção indireta contra quedas bruscas de preço. O risco principal não está na desvalorização imediata, mas sim na limitação de renda para a manutenção do imóvel em períodos prolongados de crise, o que exige planejamento financeiro sólido para sustentar o investimento sem necessidade de venda forçada. Curitiba, PR. Curitiba se diferencia no cenário nacional por possuir uma base econômica mais equilibrada entre indústria, serviços e logística, o que reduz a vulnerabilidade a choques específicos de um único setor, além de apresentar um dos mercados imobiliários mais estáveis entre as capitais brasileiras fora do eixo Rio-São Paulo. O valor médio do metro quadrado varia entre R$ 6.500 e R$ 11.000 em bairros como Água Verde, Batel e Ecoville, podendo atingir patamares mais elevados em empreendimentos novos e regiões premium, mas ainda mantendo uma relação mais equilibrada entre preço e renda local quando comparado a cidades costeiras. Essa característica permite maior liquidez em momentos de crise, já que o público comprador não depende exclusivamente de alta renda, ampliando a base de negociação mesmo em cenários de retração econômica. A cidade também possui uma vantagem estratégica relevante em termos de infraestrutura e abastecimento, já que está inserida em uma região com forte produção agrícola no entorno,
além de contar com um sistema logístico eficiente que conecta rapidamente o interior do Paraná e outros estados do Sul. Em situações de instabilidade econômica, cidades com acesso facilitado a cadeias de suprimento tendem a sofrer menos com escassez e inflação extrema de itens básicos, o que impacta diretamente na manutenção da qualidade de vida e na estabilidade do mercado imobiliário local. O custo médio de vida para uma família gira entre R$ 4.000 e R$ 7.000 mensais, dependendo do padrão, e a cidade mantém um nível de serviços públicos e privados que continua operando mesmo sob pressão econômica. No entanto, Curitiba não é um ativo de proteção baseado em escassez como Florianópolis, mas sim em previsibilidade e estrutura, o que significa que seu desempenho em um cenário de colapso tende a ser mais linear, com menor volatilidade tanto para cima quanto para baixo. O investidor que busca segurança aqui não está apostando em valorização acelerada, mas sim na capacidade de manter valor real ao longo do tempo, com menor risco de queda abrupta e maior facilidade de liquidez em comparação com cidades menores. O principal risco está ligado à dependência indireta do setor industrial, que pode sofrer em crises prolongadas, afetando renda e demanda imobiliária, embora historicamente a cidade tenha demonstrado capacidade de adaptação mais rápida do que a média nacional. Maringá, PR. Maringá opera em uma lógica imobiliária menos especulativa e mais funcional, o que a torna particularmente interessante em cenários de crise prolongada, já que seu crescimento não foi sustentado por bolhas artificiais, mas por expansão orgânica ligada ao agronegócio e ao setor de serviços regionais. O valor médio do metro quadrado gira entre R$ 5.500 e R$ 9.000 em bairros bem estruturados como Zona 07, Jardim Novo Horizonte e áreas próximas ao centro, com imóveis de padrão elevado ultrapassando R$ 10.000 por metro quadrado em regiões mais nobres, mas ainda mantendo uma relação saudável entre renda local e preço imobiliário. Essa característica reduz o risco de correções bruscas, porque não há excesso de alavancagem ou dependência de crédito inflado, o que historicamente é um dos principais gatilhos de queda em mercados urbanos maiores. A cidade está inserida em uma das regiões agrícolas mais produtivas do Brasil, com forte presença de cooperativas, produção de grãos e cadeias logísticas bem estabelecidas, o que garante fluxo econômico mesmo em cenários adversos, já que alimentos continuam sendo uma demanda básica independentemente do ciclo econômico. Isso impacta diretamente a estabilidade do mercado imobiliário, pois a renda gerada no entorno mantém a circulação de dinheiro dentro da cidade, evitando colapsos abruptos de liquidez. O custo de vida para uma família gira entre R$ 3.500 e R$ 6.000 mensais, o que é relativamente baixo quando comparado ao padrão de qualidade urbana oferecido, incluindo segurança, mobilidade e organização urbana acima da média brasileira. No entanto, Maringá não possui o mesmo nível de proteção baseado em demanda externa ou capital internacional como cidades costeiras, o que significa que sua resiliência está diretamente ligada à continuidade do desempenho do agronegócio e da economia regional. Em um cenário extremo, a cidade tende a manter funcionalidade e estabilidade interna, mas pode apresentar menor liquidez para vendas rápidas de imóveis de alto valor, especialmente fora das regiões centrais. O investidor que escolhe Maringá está essencialmente apostando em consistência operacional e manutenção de valor real, e não em valorização acelerada ou proteção via escassez geográfica. Joinville, SC. Joinville apresenta uma estrutura econômica mais industrializada e diversificada, sendo um dos principais polos industriais do sul do Brasil, com presença significativa de setores como metal mecânico, plástico, tecnologia e serviços especializados, o que cria uma base de renda relativamente robusta e menos dependente de um único setor. O mercado imobiliário local reflete essa estabilidade, com valores médios entre R$ 5.000 e R$ 8.500 por metro quadrado em bairros como América, Atiradores e Saguaçu, podendo ultrapassar R$ 9.500 por metro quadrado em empreendimentos de padrão mais elevado, mantendo ainda um nível de acessibilidade que favorece liquidez mesmo em períodos de retração econômica. Diferente de cidades altamente turísticas, Joinville não depende de fluxos sazonais de capital, o que reduz volatilidade em momentos de crise. A localização estratégica próxima ao litoral e a portos importantes, como os de São Francisco do Sul e Itapoá, reforça a capacidade logística da cidade e sua conexão com cadeias produtivas nacionais e internacionais.
o que tende a manter a atividade econômica mesmo quando outras regiões desaceleram de forma mais intensa. Além disso, a cidade possui uma cultura industrial consolidada, com mão de obra qualificada e empresas que historicamente demonstram capacidade de adaptação em cenários adversos, o que contribui para a manutenção de empregos e renda local. O custo de vida médio varia entre R$ 3.800 e R$ 6.500 para uma família, mantendo equilíbrio entre custo e infraestrutura disponível. Por outro lado, Joinville não é imune a riscos estruturais, especialmente relacionados à dependência indireta da indústria, que pode sofrer em crises globais mais profundas, além de questões geográficas como alagamentos em determinadas regiões, o que exige atenção na escolha do imóvel. Em um cenário de colapso econômico, a cidade tende a performar melhor do que a média nacional pela sua base produtiva real, mas não necessariamente se valorizar de forma significativa, funcionando mais como um ativo de preservação do que de crescimento. O investidor que entra nesse mercado busca estabilidade operacional e liquidez regional, e não proteção baseada em escassez ou entrada de capital externo. Brasília, DF. Brasília possui uma dinâmica imobiliária completamente distinta do restante do país por estar ancorada em uma fonte de renda altamente estável, o funcionalismo público de alto escalão e atividades diretamente ligadas ao governo federal. Isso cria um ambiente onde a volatilidade econômica nacional tende a ser amortecida, já que grande parte da renda local não depende diretamente do mercado privado, mas sim de salários indexados e relativamente protegidos contra crises. O valor do metro quadrado em regiões como Asa Sul, Asa Norte e Lago Sul varia entre R$ 9.000 e R$ 16.000 por metro quadrado, podendo ultrapassar R$ 20.000 por metro quadrado em áreas premium, sustentado por um público comprador com alto poder aquisitivo e menor sensibilidade a ciclos econômicos tradicionais. Além disso, Brasília apresenta uma estrutura urbana planejada que facilita o funcionamento contínuo da cidade mesmo em cenários de instabilidade, com boa distribuição de serviços essenciais, acesso à água, Lago Paranoá e sistemas de abastecimento relativamente eficientes, e uma densidade populacional controlada nas áreas mais valorizadas. O custo de vida mensal para uma família pode variar entre R$ 6.000 e R$ 10.000 dependendo do padrão, refletindo a renda média mais alta da população, o que ajuda a manter o mercado imobiliário ativo mesmo quando outras regiões enfrentam retração severa. A presença constante de fluxo político e institucional também garante movimentação econômica contínua, independentemente do desempenho de setores produtivos tradicionais. No entanto, o principal risco estrutural de Brasília está na sua dependência do próprio Estado, o que significa que um colapso econômico profundo acompanhado de crise fiscal severa pode impactar diretamente sua base de sustentação. Ainda assim, em cenários de deterioração gradual, que são mais comuns do que colapsos abruptos, a cidade tende a ser uma das últimas a sentir os efeitos mais extremos, funcionando como um ativo defensivo de curto a médio prazo. O investidor que escolhe Brasília está, na prática, se posicionando próximo ao centro de poder e renda estável, apostando mais em resiliência institucional do que em crescimento econômico orgânico. Uberlândia, MG. Uberlândia se destaca como um dos principais hubs logísticos do Brasil, funcionando como ponto de conexão entre diferentes regiões do país, o que cria uma base econômica sustentada por distribuição, comércio e agronegócio. Essa característica é extremamente relevante em cenários de crise, pois cidades que controlam fluxos de mercadorias tendem a manter atividade econômica mesmo quando há retração generalizada. O valor médio do metro quadrado varia entre R$ 4.500 e R$ 8.000 em bairros como Santa Mônica, Jardim Caraíba e Centro, podendo atingir patamares mais altos em condomínios fechados e áreas nobres, ainda mantendo um nível de entrada relativamente acessível quando comparado a capitais. A cidade também está inserida em uma das regiões agrícolas mais produtivas de Minas Gerais, com forte presença de produção de grãos, pecuária e agroindústria, o que garante fluxo constante de renda ligado a necessidades básicas da economia real. Isso reduz significativamente o risco de colapso total da atividade econômica local, já que alimentos e logística continuam sendo setores essenciais mesmo em crises profundas. O custo de vida médio gira entre R$ 3.500 e R$ 6.500 para uma família, oferecendo uma combinação de infraestrutura urbana com custo relativamente controlado, o que mantém a cidade atrativa tanto para moradores quanto para investidores.
Por outro lado, Uberlândia não possui barreiras naturais ou características de escassez geográfica que limitem a expansão urbana, o que pode reduzir o potencial de valorização em cenários de longo prazo, especialmente se houver excesso de oferta imobiliária. Em um cenário de colapso, a cidade tende a manter funcionalidade econômica e liquidez moderada, mas sem grandes picos de valorização, funcionando mais como um ativo operacional do que como reserva estratégica de valor. O investidor que escolhe Uberlândia está priorizando fluxo econômico contínuo e estabilidade logística, e não proteção baseada em exclusividade ou entrada de capital externo. Chapecó, SC. Chapecó possui uma característica singular dentro do contexto brasileiro. Sua economia está profundamente ligada à produção e processamento de alimentos, especialmente através de grandes empresas do setor agroindustrial, o que a torna estruturalmente resiliente em cenários de crise econômica. O valor médio do metro quadrado varia entre R$ 4.000 e R$ 7.500 em bairros bem estruturados, podendo chegar a R$ 8.500 em regiões mais valorizadas, mantendo ainda uma relação bastante equilibrada entre preço e renda local, o que favorece estabilidade de preços mesmo em períodos de retração. Diferente de grandes centros urbanos, o mercado imobiliário aqui não depende de especulação ou influxo externo, mas sim de uma economia real baseada em produção essencial. A região oeste de Santa Catarina é uma das mais fortes do país em termos de agroindústria, com cadeias produtivas completas que vão desde a produção de grãos até o processamento e exportação de proteína animal, o que garante entrada de capital constante mesmo em momentos de crise global. Isso cria uma base econômica sólida que sustenta empregos, renda e consumo local, impactando diretamente a estabilidade do mercado imobiliário. O custo de vida médio para uma família gira entre R$ 3.000 e R$ 5.500, sendo relativamente baixo em comparação com o nível de organização urbana e segurança oferecidos. No entanto, Chapecó apresenta limitações claras em termos de diversificação econômica e liquidez imobiliária, especialmente para imóveis de maior valor, o que pode dificultar vendas rápidas em cenários extremos. A cidade não atrai grandes fluxos de capital externo nem possui apelo turístico significativo, o que significa que sua resiliência está quase totalmente atrelada ao desempenho do setor agroindustrial. Ainda assim, em um cenário de colapso econômico onde setores essenciais tendem a prevalecer, Chapecó se posiciona como uma das cidades mais funcionais do país, oferecendo estabilidade baseada em produção real, e não em expectativas de mercado. No fim, a pergunta nunca foi apenas onde investir, mas onde você estará quando o sistema começar a falhar. Enquanto muitos ainda escolhem imóveis pensando apenas em valorização, os mais estratégicos entendem que, em cenários extremos, localização deixa de ser luxo e passa a ser sobrevivência financeira. Cada uma dessas cidades representa um tipo diferente de proteção, seja pela produção de alimentos, estabilidade institucional ou capacidade econômica local. Se você chegou até aqui, já está à frente da maioria. Agora, a decisão não é mais sobre se algo pode acontecer, mas sobre o quanto você está preparado caso aconteça. E se esse tipo de análise faz sentido para você, fica por aqui no canal, porque os próximos movimentos exigem informação, não sorte.